Olá, irmãos estudiosos, amigos e simpatizantes, a paz e a graça da parte de Deus, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Eu me chamo Alcemir Júnior. Trago hoje no canal uma excelente palavra de Jonathan Edwards sobre a soberania de Deus. Esse conteúdo é parte do livro A Soberania de Deus na Salvação dos Pecadores. Exposição: A soberania de Deus na salvação dos homens. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Romanos 9 verso 18. No início desse capítulo, o apóstolo Paulo expressa sua grande preocupação e tristeza de coração pela nação dos judeus que foram rejeitados por Deus. Isso leva a observar a diferença que Deus fez por eleição entre uns e outros dentre os judeus, bem como entre a maior parte daquele povo e os cristãos gentios. Ao falar disso, ele passa a tratar do ponto mais específico da soberania de Deus na eleição de alguns para a vida eterna e da rejeição dos demais, algo que é encontrado ao longo de toda a Bíblia. E durante o seu discurso, Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento para confirmar e ilustrar essa doutrina. No versículo 9, ele nos remete ao que Deus disse a Abraão, mostrando a eleição de Isaque ao invés de Ismael, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E então cita o que Deus disse a Rebeca, revelando que havia eleito Jacó ao invés de Esaú, o maior servirá ao menor. No versículo 13, ele cita uma frase do livro do profeta Malaquias: amei a Jacó e odiei a Esaú. No versículo 15 ele menciona o que Deus disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E no versículo anterior ao nosso texto, relembra o que Deus disse a Faraó: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O que é dito pelo apóstolo em nosso texto parece se referir aos dois últimos versículos citados, a saber, o que Deus disse a Moisés no versículo 15 e o que ele disse a Faraó no versículo imediatamente anterior. Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e o apóstolo se refere a isso na primeira parte do texto. Nós sabemos o quão frequentemente é dito nas Escrituras que Deus endureceu o coração de Faraó, e é a isso que o apóstolo parece ter se referido na última parte do texto: e endurece a quem quer. Assim, podemos observar a partir desse texto, o tratamento diferente de Deus para com os homens. Ele se compadece de alguns e endurece outros. Quando é mencionado aqui que Deus endureceu alguns homens, não devemos entender que ele por alguma ação positiva endurece o coração de qualquer homem. Não há ato positivo em Deus por meio do qual ele empregue o seu poder para endurecer um coração. Supor tal coisa seria fazer de Deus o autor imediato do pecado. É dito que Deus endurece o coração dos homens de duas formas: ao reter as poderosas influências do seu espírito, sem as quais o coração do homem permanecerá endurecido e endurecendo cada vez mais. É neste sentido que ele os endurece, ou seja, não impede que os homens se endureçam. 2. Ao ordenar em sua providência aquelas coisas que, através do abuso e corrupção, se tornam a ocasião de seu endurecimento. Assim, Deus envia a sua palavra e ordenanças aos homens que, pelo seu abuso, provocam a ocasião do seu próprio endurecimento. Por isso, o apóstolo disse que para alguns ele era um cheiro de morte para a morte, 2 Coríntios 2 verso 16, e Deus é representado enviando Isaías com a seguinte incumbência: engordar o coração do povo, fazer-lhe pesados os ouvidos e fechar-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Isaías 6 verso 10. A pregação de Isaías possuía, em si mesma, uma tendência contrária, ou seja, tendia a torná-los melhores. Porém o fato de o povo ter abusado da pregação de Isaías, fazia com que a pregação do profeta se tornasse uma ocasião de endurecimento para eles. É dito aqui que Deus endureceu o coração dos homens do mesmo modo como é dito que ele pôs um espírito de mentira na boca dos falsos profetas, 2 Crônicas 18 verso 22, ou seja, ele tolerou que um espírito de mentira entrasse neles. Outro sim, é dito que ele ordenou Simei amaldiçoar Davi, 2 Samuel 16 verso 10, mas isso não aconteceu por Deus haver dado uma ordem direta para Simei, pois isso é contrário aos mandamentos de Deus, já que ele expressamente proíbe amaldiçoar o governante do povo,
Êxodo 22 verso 28. O que ocorreu foi que, naquele tempo, o Senhor suportou a malignidade dos atos de Simei e ordenou aquela ocasião conturbada para manifestar o seu descontentamento contra Davi. 2. O fundamento do seu tratamento diferente para com a humanidade, a saber, a sua vontade soberana e prazer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso não significa meramente que Deus nunca mostre misericórdia ou a negue contra a sua vontade ou que Ele está sempre disposto a fazê-lo. Quando age de determinado modo. Um servo, quando obedece às ordens de seu senhor, pode nunca fazer qualquer coisa contra a sua vontade, mas ele pode não fazer de bom grado e com prazer, embora não possa dizer que fez a sua vontade, como é o sentido do texto. Mas a expressão implica que é a mera vontade de Deus, sua vontade soberana, que supremamente ordena esse acontecimento. A vontade divina não possui restrição, limitação ou obrigação. Deus exerce a sua soberania na salvação eterna dos homens. Ele não somente é soberano e tem o direito soberano de dispor e ordenar cada acontecimento, e nem apenas pode proceder de uma maneira soberana, se quiser, e ninguém pode acusar esse seu direito como excessivo, mas ele realmente age assim e exerce o direito que tem. Amém. Esse foi mais um excelente material convertido de texto para vídeo, e disponibilizado pelo canal Teologia Reformada. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.